A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz: Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, que o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Nós estamos dando início aos devocionais no livro de 1 Tessalonicenses, e o propósito dessa carta que Paulo vai escrever é fortalecer a fé dos cristãos tessalonicenses e transmitir a certeza da volta de Cristo. Nós vamos ver que eles estavam aguardando a Cristo Jesus, eles acreditavam que antes deles morrerem, Jesus iria voltar. Então Paulo vai esclarecer para eles a respeito disso. O destinatário é a igreja de Tessalônica e todos nós, todos os cristãos de todo o mundo. A carta ela foi escrita aproximadamente 51 depois de Cristo. Ela foi redigida em Corinto e foi uma das primeiras cartas de Paulo. O panorama dessa carta é que a igreja em Tessalônica era muito jovem, tendo sido estabelecida apenas de 2 ou 3 anos antes dessa carta ser escrita. Os cristãos tessalonicenses precisavam amadurecer em sua fé. Também havia um mal-entendido com relação à segunda vinda de Cristo, pois alguns pensavam que ele retornaria imediatamente. E deste modo, ficaram confusos quanto seus entes queridos morrerem. Os cristãos dessa igreja esperavam que Cristo retornasse antes deles morrerem. Além dessa confusão toda, eles também estavam sendo perseguidos. O versículo-chave dessa carta está no capítulo 4, no versículo 14, que diz: Porque se cremos em Jesus, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Pessoas chaves nessa carta é Paulo, Timóteo e Silas. E uma característica particular é que Paulo recebeu de Timóteo um relatório favorável sobre os tessalonicenses. Porém, escreveu esta carta para corrigir as concepções erradas dessa igreja sobre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Paulo, ele começa no seu versículo 1 desse capítulo, ele vai falar sobre a fidelidade do Senhor. Isso do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala sobre a fidelidade do Senhor. E a partir do capítulo 4, ele fala sobre a vigilância pelo Senhor. Ele fala no versículo 1, Paulo vem com as suas saudações, dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês. E já a partir do versículo 2, Paulo vai falar sobre o êxito do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade da igreja. Ele vai falar sobre o exemplo, a falar dos exemplos dos Tessalonicenses. E no versículo 2 ele diz: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações, lembrando constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que resulta da fé, do esforço motivador pelo amor e da perseverança
proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que a igreja de Tessalonicenses, os tessalônicos, eles eram mencionados em todas as orações, como de costume. O Paulo, não só ele, mas como nas outras cartas, ele fala da oração, de mencionar as igrejas, em todas as orações. E no 3 ele fala que ele lembra constantemente do trabalho e do resultado da fé dos tessalonicenses. Eles eram pessoas que se converteram, e ao se converter, eles abandonaram tudo que desagradava ao Senhor e passaram a confiar, passaram a se esforçar, motivado pelo amor, de Deus. Eles vão perseverar na fé. Eles vão estar realmente na esperança da vinda do Senhor Jesus. Eles vão estar ansiando tanto essa vinda que eles vão achar que Jesus iria voltar naquele tempo mesmo, naquela hora, naquele momento ali que eles estavam vivos, no tempo que eles estavam nessa terra. No versículo 4, Paulo diz, 4 e 5, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procederem. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo está dizendo aqui que os irmãos de Tessalônica, eles são amados de Deus. O evangelho que chegou a eles não foi um evangelho somente em palavras, não foi somente uma teoria, mas eles experimentaram o poder de Deus, experimentaram o poder de Deus no Espírito. E eles tinham plena convicção, realmente, de tudo que que foi ensinado, tudo que foi ministrado na vida deles. Eles acreditavam na vinda de Cristo e que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Então esse é um exemplo de uma igreja que perseverou, que não ficou somente na teoria, mas praticou essa palavra, sentiu realmente, a vontade deles era estar com Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo operava no meio daquela igreja. Paulo está dizendo que eles sabiam como procederem em situações difíceis, porque eles tinham conhecimento da palavra do Senhor. Então, aquele que está ligado no Senhor tem um pleno conhecimento da vontade de Deus, sabe das astúcias, revelado as astúcias do inimigo, porque está em Cristo Jesus. E não fica enganado, de maneira nenhuma vai ficar enganada. Só porque não vive o evangelho só de palavras, só de teoria, mas pratica tudo aquilo que tem ouvido. Versículo 6 ele diz, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito. Foi uma igreja que foi perseguida, passava também por dificuldade, tinha seus problemas, mas permaneceram fiéis, permaneceram como imitadores. Ele fala, tornaram nossos imitadores. Paulo está dizendo, imitador dele, como Paulo vai falar, outra passagem, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitava Paulo, que imitava o Senhor. Pois ele diz, pois apesar de muitas aflições que eles passaram, dificuldade, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Receber a palavra com alegria
É você mesmo passando por tribulações, por aflições, por dificuldade, você saber que aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está ouvindo até a respeito de Jesus Cristo, a respeito da vinda de Cristo, como eles estavam ouvindo, né, a alegria vai ser tão grande no espírito que a tua vontade, os teus problemas até parecem insignificantes, porque o melhor está por vir, porque o melhor, a alegria no espírito, a alegria da salvação, é a alegria que nos move, é a alegria que nos mantém de pé todos os dias e nos faz suportar, nos capacita para suportar todas as dificuldades, todas as provações, todas as aflições. Versículo 7 ele diz assim: tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Paulo está dizendo que se tornou uma igreja modelo, uma igreja referência, uma igreja observada, por outras igrejas, porque eles seguiram o modelo de Cristo. Isso não é mérito do homem, mas é do Senhor, porque eles olharam para Cristo e foram imitadores de Cristo. E os outros, observando, perceberam realmente a diferença, perceberam que eles eram cheios do Espírito Santo. Então hoje, o que muitos não querem, muitos têm procurado seguir outros modelos, o modelo do homem. Mas quando nós resolvemos seguir o modelo de Cristo, e por que não o modelo daqueles que servem ao Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor? Quando nós resolvemos seguir esse modelo, nós vai se tornar uma referência, vai se tornar uma referência para os demais. E isso independente de ser falando isso de uma igreja, de uma congregação, mas falando também de cada um de nós sermos cristãos realmente, modelo de Cristo, seguindo a Cristo, imitando a Cristo. Fazendo isso, vamos se tornar uma referência para os outros. E o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. Versículo 8 ele fala: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé de vocês em Deus também se tornou conhecida por toda parte, não só na Macedônia e na Acaia, mas em todos os lugares. Se tornou conhecida a fé dessa igreja, a fé desses irmãos que permaneceram firmes no meio da dificuldade. Será que hoje está se tornando conhecida a tua fé, a tua dedicação, a sua dedicação em todas as partes? O Senhor tem falado e glorificado a Deus através da sua vida? Isso é um ponto que nós precisamos entender. As pessoas olhavam para a igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, e olhavam para eles e viam neles realmente o poder do Espírito Santo. Não via só palavras, mas viam neles atitude, viam nele realmente o Espírito Santo de Deus, a alegria que vem do Espírito estava operando no meio deles. E essa alegria que precisa estar na nossa vida, para que assim venhamos nos tornar conhecidos por toda parte e o nome do Senhor seja glorificado. O resultado aqui no versículo, dando continuidade no versículo 8, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus e o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então Paulo está dizendo, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Vocês realmente são fervorosos na fé, vocês realmente são cheios do Espírito Santo. Paulo vai dizer, pois eles mesmos relatam. Ele está dizendo aqui, são as outras pessoas que estão observando essa igreja. Nós estamos observando de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Eles deixaram todos os ídolos, deixaram toda a vaidade, deixaram tudo que não agrada ao Senhor para servir o Deus vivo e verdadeiro.
Será que hoje você está disposto a deixar o pecado, a deixar a mentira, a deixar o engano, a deixar tudo que te afasta de Deus para servi-lo verdadeiramente? Será que tem alguma coisa que estava acontecendo na igreja de Tessalonicense? Será que nas nossas vidas também não pode acontecer? Eu já respondo que sim, pode sim, porque o mesmo Espírito que eles se receberam ali a palavra com alegria, né, que vinha do Espírito Santo, é o mesmo Espírito que habita no dia de hoje em nós. É o mesmo Espírito que habitar na sua vida, que habitar em você. Então, que possamos, nesse dia, deixar todos os ídolos. Ídolos aqui, eles poderiam estar dizendo, eles estão falando sobre idolatria, né? Estão falando de adorar outros deuses, mas os ídolos hoje, talvez, eles não sejam uma imagem de escultura, não sejam um objeto, mas seja, muitas das vezes, né, a pessoa idolatrando a si mesmo, seja até mesmo as pessoas, né, tendo como seu Deus o dinheiro, tendo como seu Deus, né, as coisas desse mundo, tendo como seu Deus muitas das vezes a tecnologia, né, servindo-se com o celular ou até mesmo com qualquer meio de telecomunicações, tem roubado o tempo, isso se torna um ídolo. Isso se torna um ídolo na vida da pessoa. Então que hoje nós possamos esperar, né, como eles esperavam dos céus o seu filho. Essa era a esperança, eles aguardavam Jesus voltar a qualquer momento. Eles queriam em vida de ver a segunda vinda do Senhor Jesus. Né? Será que você está pensando e deseja que o Senhor Jesus volte? Será que você espera dos céus o Filho de Deus? Porque quem espera, espera no Espírito. Quem espera, espera na direção do Senhor. Então, ele diz ainda: quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livrará da ira que há de vir. Então, nesse dia, aguarde Jesus voltar, ainda hoje. Entenda que ele vai se voltar no abrir, no piscar de olhos. Se antes a vinda do Senhor eles estavam aguardando com tanta convicção, com tanta certeza. Já se passaram anos, já se passaram séculos. E, quem sabe, é nesses dias, por esses dias que Jesus vai voltar, porque os sinais da vinda de Jesus estão aí. Nós estamos observando a cada dia as coisas acontecerem. Então, que você, nesse dia, fique com essa palavra. E que você realmente tenha a alegria do Espírito. Aguarde o Senhor Jesus. Anseie por esse momento. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.